Fala pessoas, estamos aqui depois de algum tempo, né? Hoje nós vamos dar início aos conteúdos do terceiro bimestre na disciplina de História e especificamente vamos abordar o primeiro capítulo, né, do nosso novo livro. Espero que vocês tenham ido buscar. Inclusive aproveitem e vão buscar o livro lá, que eu espero aqui vocês. Pronto, vamos lá. Abram o livro na página 234. O capítulo é A Corte Portuguesa no Brasil. Hoje vamos falar sobre esse período em que a corte, a família real de Portugal, veio morar no Brasil. E por que eles vieram morar? Para a gente entender esse assunto, temos que analisar o contexto histórico, que é esse primeiro tópico que tem aí no livro de vocês, na página 234. Qual era o contexto dessa época, 1808? 1808 estavam acontecendo as guerras napoleônicas, né? Onde a gente sabe, Napoleão estava invadindo vários territórios para ampliar os poderes franceses. Nessa época, Napoleão queria bater de frente com a Inglaterra, que era a maior economia da época. E aí criou o chamado bloqueio continental. Isso a gente estudou no bimestre passado. O bloqueio continental fazia com que os países europeus fossem proibidos de comercializar com a Inglaterra. Portugal era muito dependente da Inglaterra. E aí o que aconteceu? Não teve como obedecer o bloqueio continental. Então Portugal foi contra as ordens de Napoleão. O que Napoleão fez? Enviou tropas para invadir Portugal e assim fazer com que o comércio português fosse controlado e não comercializasse mais com a Inglaterra. Dom João, que era o príncipe regente na época, já que a rainha era sua mãe, Dona Maria, que estava doente. Então, Portugal estava sendo governado pelo Dom João. Resolveu fugir de Portugal, já que Napoleão estava indo atacar, né, invadir Portugal. Então, Dom João fugiu. E aí, eles decidiram vir morar no Brasil, né, fugir para o Brasil, que era a sua maior colônia naquela época. E aí foi firmado um acordo entre Portugal e Inglaterra para que a marinha inglesa, como a gente sabe, a Inglaterra é conhecida como a rainha dos mares, por ter uma marinha muito forte. Então, a marinha inglesa foi quem escoltou a família portuguesa chegar no Brasil, com medo de que a marinha francesa tentasse naufragar as embarcações. E aí eles chegaram no Brasil no ano de 1808, quando eles atracaram em Salvador, na Bahia. Lembrando que nessa época a capital do Brasil já era o Rio de Janeiro. Então eles deveriam ter ido para o Rio de Janeiro, mas aconteceu um desvio na rota e conseguiram atracar em Salvador no ano de 1808. Com a chegada da família real, eles deveriam então pagar um favor de volta para a Inglaterra, já que a Inglaterra ajudou eles na fuga, né? E aí o que acontece? Vai ser assinado em 1810 o Tratado de Navegação e Comércio. Tem falando desse tratado na página 235. O que esse tratado fazia? Ele abria os portos brasileiros para as chamadas nações amigas, sendo que a nação amiga de Portugal era a Inglaterra. Então isso fazia com que os produtos ingleses entrassem no Brasil com a maior facilidade. Nesse tratado foi estipulado que para produtos importados iria cair juros de 24% em cima desses produtos. Ou seja, se um produto era vendido por um valor na Europa, quando ele chegasse no Brasil ele seria mais caro 24%. Tinha um imposto em cima disso. Só que se fosse um produto inglês, esses juros caía mais 15%, ou seja, era ainda mais barato. Ou seja, isso facilitava bastante o comércio dos produtos ingleses, tá? E aí, com o passar do tempo, as coisas, além de comerciais, foram ficando boas para a Inglaterra nas questões políticas, porque eles começaram a ter outras vantagens aqui no Brasil. Por exemplo, se algum inglês fosse preso aqui no Brasil, ele deveria ser julgado pelas leis da Inglaterra.
não deveria ser julgado pelas leis do Brasil, já que ele era um inglês. Então isso só acontecia com a Inglaterra porque foi um acordo firmado entre Dom João e o rei da Inglaterra daquela época, tá? Nesse mesmo contexto, o que acontece? A região onde hoje nós conhecemos como Uruguai ainda não era chamado de Uruguai. Nessa época, essa região era chamada de Cisplatina. E existia uma disputa muito forte entre Portugal e Espanha pela região da Cisplatina, né? E aí, durante esse momento, o Dom João, ele enviou tropas para a região da Cisplatina. Quando eu falar em Cisplatina, pensem em Uruguai, tá? Então, Dom João enviou tropas para a região da Cisplatina para ocupar aquele território, porque a ideia do Dom João era fazer com que o Brasil fosse até aquela região do Uruguai. Se fosse pelo Dom João, o Uruguai não existiria. O Uruguai era como se fosse um estado do Brasil chamado Cisplatina. Mas aí depois, lá na frente, nós vamos estudar sobre a independência do Uruguai, quando ele deixa de ser Cisplatina e passa a se transformar em um país independente. E isso vai ter muito a ver com a interferência da Argentina e também da própria Inglaterra, porque a Inglaterra apoiava a Argentina na época. E a Argentina queria anexar também Cisplatina ao seu território. Então todo mundo queria a Cisplatina. No final das contas, ela não vai ficar com ninguém, vai se transformar em um país independente. Mas a gente vai ver isso lá na frente, tá? Na página 236 tem falando sobre a vida no Brasil no período joanino. Por que fala joanino? Por causa de um inseto, que é a joaninha? Não, tem nada a ver. Joanino é por causa de Dom João, que era o rei de Portugal. Tá? Então, o período joanino é o período governado por Dom João, principalmente quando ele estava aqui no Brasil. E aí, nessa página 236, vai falar sobre as transformações sociais, culturais e de infraestrutura que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, que ela passou a receber diversas obras de pavimentação e construção de novas residências para a coroa portuguesa. Diziam-se na época que não era porque o rei de Portugal queria que o Rio de Janeiro se desenvolvesse. Não, não era isso. Não queria trazer desenvolvimento para o Brasil. Como eles estavam morando no Brasil e antes eles moravam em Lisboa, que é a capital de Portugal, eles queriam que o Rio de Janeiro se parecesse o máximo possível com Lisboa, já que eles estavam acostumados com a vida de Lisboa. Então eles tentaram fazer meio que uma simulação da capital portuguesa na capital do Brasil. E aí na página 236 ainda eles citam algumas construções que foram feitas. As escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, a Academia Real das Belas Artes, o Arquivo Militar, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia, o Banco do Brasil, tá? É esse Banco do Brasil mesmo que nós conhecemos, que possuem agências aqui em Mossoró. E o Jardim Botânico também foi construído nessa época. A ideia era justamente deixar uma cidade cada vez mais parecida com Lisboa, que era a capital de Portugal. Tá, pessoal? Nessa mesma época, o Dom João resolveu elevar a categoria de Brasil. O Brasil, quando Dom João estava aqui no Brasil, ele deixa de ser simplesmente uma colônia e ele passa a ser o Reino Unido a Portugal e Algarvês. É como se todo o território fosse um reino só. Tanto Portugal lá na Europa, como o Brasil na América, tudo era um reino só. Então isso dava um prestígio a mais para o Brasil. Deixaria de ser uma colônia de um país, o país aqui e a colônia aqui, e se transformaria numa coisa só. Então o Brasil ele mudou o seu status quando ele passou pelo período joanino. Isso foi problemático, porque quando foi no ano de 1816, o ano é justamente no período em que o Napoleão já deixou de existir. E aí o que acontece? Vai chegar um período em que o Congresso de Viena, que foi o congresso
que tá aqui, pessoal, em maio de 1917. Quando o Congresso de Viena foi organizado, os países que organizaram aquela reunião exigiram a volta de Dom João para Portugal. Só que o que foi que Dom João fez? Já que não tinha mais Napoleão, já que não tinha mais ameaça, né, de Napoleão, então, rapaz, volta para Portugal e deixa o Brasil como colônia mesmo. Dom João tinha medo de que, como o Brasil deixou de ser colônia, passou a ser Reino Unido, se ele fosse embora, os brasileiros eles não iam aceitar voltar ao status anterior. Então ele tinha medo de que ele fugindo agora, naquele momento, poderia acontecer rebeliões pela independência do Brasil. E isso realmente vai acontecer. Por exemplo, a Revolução Pernambucana aconteceu no ano de 1817, quando quando vários grupos sociais pernambucanos, principalmente da capital Recife, né, e Olinda, aquela região, eles se unem justamente por causa da insatisfação com o aumento dos impostos estabelecidos pelo governo para custear as invasões da Guiana, porque Guiana é um país que fica ao norte do Brasil, tá? E também as invasões da província de Cisplatina, que no caso era o Uruguai. Então, para você enviar as tropas, você precisava de recursos. Então, o rei resolveu aumentar os impostos para conseguir esses recursos. E aí, Pernambuco foi uma região que se rebelou contra esses impostos. E aí, no dia 8 de março, os rebeldes formaram um governo provisório, como se eles tivessem declarado a independência, de origem republicana, integrado por 5 classes da sociedade pernambucana, que era igreja, militares, senhores de terra, comerciantes e juízes de direito. Todo esse movimento foi inspirado pela Revolução Francesa, né, que foi uma revolução importantíssima que inspirou vários outros movimentos, mas esse movimento ele durou pouco, porque em maio de 17, tropas leais a Dom João invadiram a capital pernambucana, pondo fim a essa rebelião. E os principais líderes do movimento foram presos e executados. Tá, pessoal? Então, esse era o nosso assunto de hoje. Era não, é. E como vocês sabem, temos atividades. A atividade desse capítulo começa na página 238 e vai até 241. São 20 questões. Vocês já estão acostumados a essa prática, né, essa metodologia. E aí vocês vão ter uma semana para me responderem e mandarem para mim. Beleza, galera? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me procurem. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Valeu!